Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os nossos corações. Nesta manhã, eu amanheci pensando em vos levar uma palavra, uma vez que nós estamos no último dia da primeira etapa da nossa campanha de oração, 7 semanas vitoriosas, e que eu amanheci pensativo reflexionando a nossa condição enquanto filhos de Deus passando por o deserto. E nessa manhã eu estava me questionando e questionando ao Senhor, perguntando a Ele qual a razão desta situação. Por que estamos passando por momentos tão difíceis nas nossas vidas? Muitas vezes amamos e entregamos as nossas vidas aos nossos cônjuges em louvor ao Senhor, porque ele diz que a partir do momento que duas almas, dois corpos se unem, se formam apenas um, se transformam em um, e também no cumprimento do mandamento que diz que devemos amar ao próximo como a si mesmo, que é um mandamento semelhante ao primeiro, que diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E fiquei me questionando acerca da necessidade do deserto e o porquê a gente está passando por isso. Muitos até acham justa essa situação porque cometeram alguns erros, mas os erros para Deus são totalmente perdoáveis. Agora a colheita é que é necessária uma vez que semeamos. E nisso eu fiquei aqui a refletir acerca da fé, do acreditar no poder de Deus que vai fazer mesmo sem ele entender, sem ele esperar que iria acontecer aquilo, porque a fé é algo extraordinário, é algo inexplicável. E nesta manhã eu fiquei aqui a pensar com meu coração saudoso da minha amada esposa e me veio a ideia da fé como sendo a fé sendo a esperança daquilo que a gente não vê. E como exemplo eu vos trago a passagem bíblica de Mateus, no capítulo 5, versículo 25 a 30. Mateus não, desculpa. Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 30. E que deveria utilizar uma história em cima disso, de uma história que Jesus, um episódio da vida de Jesus, que teve a participação de um homem chamado Jazão. São histórias que não constam na Bíblia, porque quando da formação do livro sagrado dos cristãos, que diga-se de passagem, é um livro que foi criado pela Igreja Católica, certo? Na formação, a partir do ano 70, onde os cristãos estavam buscando uma identidade e uma palavra e um livro que fosse sagrado, que desse aos cristãos a característica da cristandade e que não abrisse mão da sua tradição judaica. Daí a gente ter os livros do Velho Testamento, que são livros judaicos, e que muitas das histórias que a gente utiliza para levar a palavra do Senhor são livros, são histórias que se encontram em livros ou leituras subsidiárias. Porque se tivesse escrito tudo que Jesus fez ao longo do seu ministério, ao longo da sua missão, não teríamos biblioteca suficiente para armazenar esses escritos. E então, partindo dessa justificativa, para não insultar a fé dos irmãos que constam nesse grupo, mas simplesmente como a história de subsidiária para levar a palavra do Senhor aos nossos corações na manhã de hoje, buscando assim a Deus em todas as coisas.
Em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 30, conta a história da mulher hemorroíça, onde Marcos relata da seguinte forma: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 30. Em outras passagens relacionadas a isso no Evangelho, a continuidade da discussão diz que os discípulos perguntam: Senhor, a multidão nos comprime e tu vens e nos pergunta quem te tocou? Ele diz: Não é quem me tocou da forma que você pensa. Alguém me tocou de tal maneira que saiu de mim uma virtude. E logo depois conta que a mulher procura Jesus e conta-lhe a sua história e o porquê ela fez aquilo. Jesus disse para ela: A tua fé te curou. Vais, minha filha, em paz. E o que é que significa, meus irmãos, essa passagem no Evangelho de Jesus? É a prova, a testemunha de que quem tem fé é capaz de realizar as grandes coisas, as grandes obras, mesmo sem o conhecimento do Senhor, porque ela confiou que tão somente tocasse nas vestes do Senhor, ficaria curada. Foram as vestes do Senhor que curou ela? Não. Quando Jesus disse que alguém me tocou e eu senti uma virtude sair de mim, o ato de tocar de forma fervorosa apenas na veste do Senhor, o espírito dessa mulher tocou, foi no espírito de Jesus. A fé era tamanha que ela conseguiu aquilo que tanto buscava. Então, para nós, irmãos, que estamos no deserto, que muitas vezes perdemos a fé, perdemos a coragem para lutar, para perseverar, para persistir no propósito, lembremos que essas atitudes provam a nossa falta de fé e que precisamos acreditar de fato, mesmo sem saber nada sobre o cônjuge e a vida dele. Apenas ora e acredita que você pode adquirir a sua vitória, porque a partir do momento que você ora, você está tocando as vestes do Senhor em busca da realização do desejo do vosso coração, que é aquilo que você acredita, que é aquilo que você tanto espera. Porque o que é a fé? É a esperança daquilo que não se vê. Então, mesmo você não vendo situações favoráveis, mesmo toda a situação se apresentando contra você, acredita, porque a obra do Senhor será feita. E para tanto, no ato da gente esperar a ação do Senhor em nossas vidas, é necessário a gente compreender algumas coisas e fazer isso ao longo do deserto. Eu vou aqui narrar a história de Jazão, como tinha dito antes. Conta a história que na terra do Senhor Jesus vivia uma mulher muito bonita, uma mulher muito desejada
pelos homens da sua vila e que ela tinha casado. E quando casou, era uma mulher muito lasciva, que gostava de viver no mundo, que gostava de festas, de folguedos, dos baalins, quer dizer, dos bailes, das festas, das sociais. Em si, era uma mulher extremamente fútil. E o marido acompanhava a mesma forma. Eram pessoas que viviam em tabernas, eram pessoas que viviam dos atos mundanos. Muito bonita. Morava em uma casa razoável. E certa vez esse romance ele vai dar frutos. Esta mulher engravida. E ao engravidar, ao dar à luz a uma criança, a um menino, a criança nasce totalmente deformada, com necessidades especiais. Não falava, consequentemente, se não fala, não ouve. Ou vice-versa, se não ouve, não fala. Tinha um aspecto horrendo, parecia um monstro. Era tão feia, tão deformada, que as pessoas que o viam ativavam logo a sua repugnância. Era um sentimento repugnante. O marido, quando vê aquela criança crescer tão feia, tão disforme, e percebendo as chacotas que as pessoas da vila faziam, e ele percebia que aquilo não era nem a mulher e nem o filho que ele queria, o que aconteceu? Ele a abandonou. Pegou suas roupas, pegou suas coisas e caiu no mundo. E nunca mais deu notícia. Esta mulher, por outro lado, ao se recuperar, ela constrói um quarto fora da casa onde ela vivia. E vai continuar vivendo a vida que tinha antes de casar e durante o casamento. Só que dessa vez é uma vida promíscua. É uma vida em que aproveitou, tá, ele me deixou, estou livre, vou ser feliz. E nesse íntere, a criança cresce percebendo que a sua mãe, ela não tem parceiro fixo. Ela vive a todo momento a viver nas tabernas e a voltar todas as noites com homens diferentes. E esses homens, quando o viam, fazia chacota, os espancava. E ele ficava do seu quarto, fora da casa, a ouvir apenas os gritos e os folguedos oriundos dos divertimentos sexuais, dos divertimentos de baixo teor dentro da casa da sua mãe. E ele vai crescendo. E ao crescer, ele começa a ir para a rua. E na rua ninguém o entendia. Por quê? Porque era uma pessoa de aspecto disforme, feio, horrendo, não falava. Quando tentava emitir sons, saíam espécies de grunhido, e nisso provocava repugnância nas pessoas. Tinha um coração bom, muitas vezes ele queria ajudar a pegar um cântaro com água, pegar uma jarra com água, com azeite, para ajudar uma senhora ou uma velha a carregar, e muitas vezes ele era enxotado a pontapés, socos e tapas. As crianças no meio da rua, quando viam Jazão, fazia aquela roda em torno dele e jogavam pedra. E nisso ele voltava para casa chorando, sangrando, e entrava no quarto e sua mãe não tinha coragem de lhe fazer um curativo, porque estava sempre ocupada com os homens que encontrava nas tabernas ou estava dormindo de ressaca fruto da noitada que passou. E Jazão aprendeu, cresceu sozinho e aprendeu a se alimentar e a se cuidar sozinho. Mas esse cuidado não era um cuidado aciado, era o homem que vivia de túnica suja, de cabelo grande e desgrenhado, de barba fechada muito grande e suja, com um aspecto muito sujo. Tinha o corpo deformado, capengava, quer dizer claudicava, quer dizer mancava. Mancava, grunhia, mau cheiro, um aspecto não tão bom, e todos os dias ele recebia pancadas, chutes, pedradas das crianças, enxotamento das mulheres. Quando ele apresentava na frente de uma mulher, a primeira a reação das mulheres era gritar, e quando gritava no meio da feira, os transeuntes, os participantes da feira, caíam em jazão de socos e pontapés, e novamente ele chegava em casa machucado. Certa vez, ele está sentado à calçada de uma taberna,
E houve um passante dizer que estava ali procurando provimentos para a sua jornada, que ele soube que naquele dia iria passar perto da vila o Rabi de Nazaré. E esse vendedor, ouvindo, contando as coisas sobre a passagem do Rabi de Nazaré, naquele instante, durante o seu crescimento, apesar de Jazão não ouvir e não falar, mas ele, ao longo do seu crescimento, ele aprendeu a ler os lábios. Era a obra do Senhor na vida de Jazão. E ele, ao ler os lábios do passante, ele se interessou pela conversa e ele se enxergou encontrando a Jesus, mas ele não tinha coragem de pedir para acompanhar, com medo de receber socos, chutes, tapas e pedradas e empurrões. Mas continuou a observar e a ler o lábio. E olha que eu vou usar aqui, ler o lábio, o termo ouvir, mas entenda que Jazão não ouvia. Ele lia os lábios. E naquele momento, Jazão passa a, a ter o sonho e o desejo de querer conhecer o Rabi de Nazaré, pelas histórias lindas que o passante contou, e ele teve a oportunidade de saber, de ouvir. Tá, vai para casa. E naquele dia ele recebeu o mesmo tratamento como o de sempre. Mas ele estava tão curioso com o Rabi da Galileia que ele nem lembrava que estava com a cabeça com mais um corte, com o rosto arranhado, com as costas doídas pelas pedradas levadas pela a multidão de crianças que se divertiam às suas custas. Ele deita e começa a olhar a lua e as estrelas e a se perguntar sobre o Rabi. No outro dia ele levanta e percebe que multidões de andarilhos estavam caminhando em direção ao deserto. Ele sai correndo, não leva provimento, simplesmente começa a caminhar e percebe que durante o trajeto, ele caminhando perto das pessoas, as pessoas riam para ele e não o empurravam, não o botavam para fora, muito pelo contrário, se ficavam cada vez mais próximo a ele. E chega um determinado momento que ele chega em uma outra vila vizinha. E lá, perto da entrada dessa vila vizinha, tinha uma concentração, uma multidão concentrada, e um homem falava. E por incrível que pareça, Jazão teve os seus ouvidos destampados literalmente pela voz do Rabi. E ele começou a ouvir a voz de Jesus como se fosse um cântico. E ele ficou embevecido com o que Jesus falava. Jesus falava do perdão das ofensas, do amor ao próximo, da caridade para aqueles com que necessitavam. Falava das pessoas sobre o perdão, sobre o amar, sobre o confiar em Deus, sobre o perdoar aqueles que lhes faziam mal, o amar aqueles que não te amavam. E Jazão, com aquele discurso, olhava para as pessoas e as pessoas choravam. E Jazão chorava e se lembrava de tudo aquilo que ele tinha passado até chegar ali. Do seu nascimento ao momento que ele sentou à entrada da vila vizinha para ouvir a Jesus. E nisso Jesus começa a caminhar em direção à vila que Jazão morava. E no caminhar pararam para descansar e a multidão seguia Jesus. E no parar para descansar tem a hora do lanche, ele senta, ele olha para suas vestes sujas e não encontra nenhum provimento para matar sua fome. Ele fica espantado ao perceber chegar um casal com um prato com pão, água e algumas azeitonas. E ele se alimenta frugalmente e olha com os olhos cheios de lágrimas. E agradece a caridade oferecida por aqueles irmãos que estavam na mesma condição que ele.
de pedintes do amor do Cristo, de orientados pelas palavras do Senhor. E a noite passa, Jesus pernoita ao lado daquelas pessoas, a os ensinar, e a cada palavra que Jesus falava, Jasão chorava de alegria, chorava de felicidade pela misericórdia do Pai. Mas ele tinha vontade de se aproximar de Jesus para que Jesus pelo menos lhe desse um abraço. Mas o trauma de nunca ter recebido um abraço na vida, o trauma de nunca ter recebido o toque, nem mesmo da sua mãe, durante toda a sua vida, o impedia de se aproximar de Jesus. Mas ele e o segue de forma discreta para que Jesus não via, porque ele não queria ofender a Jesus com a sua feiura. Não queria ofender a Jesus com o seu aspecto horrendo. Adentra a sua vila. E Jesus lá novamente profere mais um ensinamento, profere mais uma vez a palavra, um discurso de edificação e de construção do reino de Deus na terra, pautado em cima do amor, do perdão. E nisso Jesus se despede no final da noite, no final da tarde, de toda aquela multidão que lhe acompanhou naquela jornada, e Jesus, junto aos seus discípulos, se direciona ao centro da cidade para ir em busca de comida, e a multidão foi se dispersando. E Jasão, apaixonado como estava por Jesus, começou a seguir quando ele percebeu que ele não estava seguindo Jesus, mas que ele tinha entrado em um beco sem saída e que Jesus vinha na sua direção. Ele pensou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Jesus e seus discípulos vão passar perto de mim. O que eu faço, meu Deus? E nisso ele só teve o estímulo, o de sempre, de se jogar contra a parede, proteger o seu rosto com os braços entrecruzados na frente, como a se defender de golpes, fechou os olhos e chamou pelo Pai. Naquele momento ele percebe que a multidão passa, mas alguém tinha estancado na frente dele e que bloqueava a luz da lua. Ele disse: meu Deus, vou morrer aqui. E nisso ele sentiu alguém botar a mão no ombro dele delicadamente. E quando ele sente aquela mão no seu ombro, uma espécie de energia passa das mãos do tocante ao tocado e que estremece o corpo de Jasão dos pés à cabeça. Mas ele não sente medo, ele sente uma felicidade. E o calor do corpo dele aumenta e é uma sensação que lhe traz paz. Naquele momento ele se sente encorajado em tirar os braços do rosto e devagar abrir os olhos. Quando ele abre os olhos, era Jesus na frente dele, tocando ele. E nisso ele ouviu uma voz falando dentro do seu íntimo 3 palavrinhas: Jasão, meu filho, tu foste criado para a glória do Senhor. Muito te fizeram ao longo da tua criação, mas te conclamo, meu filho, a utilizar 3 elementos para que tu sejas feliz e torne aqueles que estão ao teu lado felizes. Ama, perdoa e confia. E nisso ele tira a mão, sorri levemente olhando nos olhos de Jasão e vai embora. Jasão não ficou curado da surdez. Tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele era voltou, no tocante à formação do seu corpo, mas ele estava curado da alma. Ele sente-se uma felicidade tão grande, mas tão grande, que ele volta para casa, já é no final da noite. Deita, não consegue perceber que naquele dia a sua casa, quer dizer que o quarto dele ficava fora da casa, ele não conseguia ouvir os barulhos que costumeiramente a sua mãe fazia com diversos parceiros de vida sexual que ela tinha. Aquela mulher bonita,
estava velha, mas mesmo assim continuava a vida mundana. E no outro dia Jazão levantou, foi buscar água e encheu os cântaros de água da casa da sua mãe. Pegou a vassoura e varreu tudo que tinha dentro de casa, limpou tudo e percebeu que sua mãe não levantava. Foi no mercado, trouxe frutas frescas, legumes, verduras, um pouco de leite e mel, pão e colocou e deixou o alimento pronto para sua mãe. E vai para a rua. Na rua, ele vai, antes de chegar na, na, na vila, no centro da vila, ele passava perto de bosques. E nesses bosques, ele coletava frutos silvestres e colocava no, no pequeno bolso, numa pequena alforge que ele tinha embaixo da túnica. E partia para a feira. E lá na feira, ele percebia assim, ele via uma senhora trazendo um cântaro de azeite para dentro de casa muito pesado. Ele pegava, quando via a pessoa enxovalhar, ele insistia, pegava, botava no ombro, entrava, botava lá, se ajoelhava para a mulher e ia embora. As pessoas começaram a perceber que Jazão já não mais grunhia e nem tampouco revidava os chutes e pontapés que os outros lhe serviam quando ele tentava servir para o bem. Viam um comerciante descarregando uma carga, ele fazia a mesma coisa, descarregava mesmo tomando porrada, colocava no canto, ajudava a descarregar, depois ajoelhava e partia. Ao final da semana, as pessoas compreenderam que Jazão, o que queria ao longo da vida toda era ajudar. Mas a tentativa de ajudar e a falta de compreensão porque ele não falava e os sons que ele emitia pareciam sons de animais, fazia com que as pessoas tivessem repugnância, e aquilo que o ser humano tem repugnância e que não entende, ele tem a tendência de expulsar, de excluir. Mas Jazão continuou. E ao longo de 15 dias, Jazão era uma das pessoas mais queridas da vila, porque era prestativo. E ele entrava e saía em sua casa todos os dias o mesmo ritual. Enchia os cântaros de água, limpava a casa da sua mãe, ia na feira, trazia frutas, legumes, verduras, pães, mel e leite e deixava a comida da sua mãe pronta, mas nunca se ousava entrar no quarto da sua mãe. Mas certa e começou a perceber que nesse momento a sua mãe não mais levava companheiros nem chegava em casa bêbada, que ele não percebia mais os barulhos. E ele teve a coragem de entrar no quarto da sua mãe para saber onde é que estava sua mãezinha. E para o espanto dele, sua mãe estava deitada, enrolada em panos, ardendo em febre. A sua mãe estava doente. Por isso que ele não via durante esse período sua mãe sair e levar homens para casa. Ela estava pagando agora o preço das suas atitudes. Estava pagando o preço daquilo que ela escolheu, do ritmo e do regime de vida, do tipo de vida que ela escolheu para si. E Jazão, ao perceber sua mãe, febril, suada, o corpo fedendo, com hemorragia vaginal, purulenta, cheia de doenças que hoje a gente conhece como DST. E nisso ele ia para as casas dos médicos, trazia ungüentos, chás, ervas para baixar a febre e a infecção. E Jazão, a partir daquele momento, começou a cuidar da sua mãe. Jazão já não era mais o mesmo. Certo dia ele se olhou no espelho, a primeira vez que ele teve coragem em toda a sua vida de se enxergar no espelho, porque ele mesmo se achava horrendo. Ele mesmo, a sua mãe, chegou com a tesoura apontando para sua mãe e para o seu cabelo. Sua mãe, mesmo fraca, cortou o seu cabelo, cortou a sua barba, lhe deu túnicas limpas e desse dia em diante Jazão tinha um aspecto, apesar de ter defeitos físicos, mas o cabelo era cortado, a barba feita e as túnicas limpas. Ele mesmo as lavava, a dele e a da mãe dele. Certa noite ele vem chegando em casa, sua mãe está em dores e em febre, está nas últimas. E ela vira
para Jazão. E Jazão corre até o leito dela, com água, um pouco de vinho, com um pouco de ópio para anestesiar, fazer uma analgesia nas dores, para melhorar o sofrimento da sua mãe. Ela o abraça, com os olhos cheios de lágrimas, e diz para seu filho: meu filho, perdoe a sua mãe, porque eu tive um casamento onde você é o fruto desse casamento com o seu pai. Seu pai me abandonou. Eu o amava, mas também cometi muitos erros. Mas o ato dele me abandonar por conta do teu nascimento me fez com que eu fosse negligência a vida toda em relação à tua criação. Eu também senti o mesmo sentimento que os outros da rua tinham para ti, para contigo. E também te culpava pela partida do teu pai e ter me deixado. Resolvi viver uma vida de entorpecimento da minha dor, vivendo de taberna em taberna, de taça de vinho em taça de vinho, e aplacando o amor que tinha pelo seu pai nos braços de diversos homens. Nenhum nunca aplacou o meu desejo de amor que sentia. Mas nesses últimos dias, com a chegada da minha doença, eu consegui, através dos teus braços, dos teus cuidados, conhecer e aplacar minha sede de amor. Perdoe-me, meu filho, por não ter sido uma mãe perfeita para ti. Perdoe-me, meu filho, por não ter sido nem mesmo uma mãe defeituosa para ti. Te maltratei, fui negligente na tua criação. Quem te criou foi Deus e o mundo. E perdoe-me pela minha cegueira, porque eu tinha uma pérola na minha casa, vivendo na minha vida, e eu a não reconheci. Perdoe-me. Jazão, que lia os lábios, novamente ele sente na voz da sua mãe aquilo que ouviu de Jesus, e que tudo aquilo tocava a sua alma. Ele olha para sua mãe, traz para com o peito e chora copiosamente. De tristeza, não, de alegria, por ter conquistado o amor da sua mãezinha. Jazão abraça sua mãe e naquela noite o Senhor a leva. Jazão tem o corpo da sua mãe untado em ungüentos perfumados, enrolado em faixas e coberto com sudário. A sepulta, e naquele momento ele ouve, no ato do sepultamento da sua mãe, ele ouve novamente as 3 palavras que Jesus o proferiu. Jazão, meu filho, ama, perdoa e confia. Jazão, no outro dia, ele levanta para o mesmo cotidiano. E as pessoas percebiam aquelas crianças que faziam os fogueiros, que se juntavam numa pequena tropilha com pedras na mão para atirar. Jazão, ao receber uma pedrada, retirava um fruto silvestre e oferecia uma criança. Uma senhora saía de casa com um cântaro pesado e jogava nas costas. Alguém vinha com carga e lhe ajudava a descarregar. Pessoas que eram cegos ou que não podiam caminhar, ele o sustentava e levava até o seu destino. Jazão se tornou uma das pessoas mais caridosas da sua vila e uma das pessoas mais amadas. E aí, meus irmãos, o que é que eu quero dizer para nós que estamos no deserto com a história de Jazão? Aprende, meu irmão, a perdoar. Perdoa o teu cônjuge. Perdoa a família do teu cônjuge que não te aceita e nem compreende os erros que tu cometeu. Perdoa o teu cônjuge por ter te abandonado, aparentemente sem motivo. Perdoa os parentes do teu cônjuge que não te aceitavam ou simplesmente tem aquela sensação de que esposo e esposa não são parentes, que não tinham tanto amor para contigo e não são mais a favor desse casamento. Perdoa
a todas as pessoas que contribuíram para a queda do teu cônjuge, que o arrastaram para o pecado, para a experimentação do pecado do mundo, das delícias do mundo, que no início é doce e que no final amarga feito fel. Perdoa aqueles que foram causador da tua queda e da queda do teu cônjuge. Perdoa o teu cônjuge por não perdoar o teu pecado. Perdoa os teus filhos por não aceitar a separação. Perdoa a todos aqueles que contribuíram para a tua queda. E, acima de tudo, perdoa o causador do teu deserto. E mais ainda, perdoe-se. Porque dentro de um casamento, não só um erra. Todos erramos, mesmo se esforçando para acertar. Ama profundamente aquele que te deixou. Ama de verdade o teu cônjuge, mesmo ele ausente. Se prepare para o retorno dele. Banhe-se, vista-se, maqueie-se, perfume-se, trabalhe, estude, lute, preparando a chegada dele a qualquer momento. Ora por ele. Roga a Deus a realização do desejo do teu coração. E, acima de tudo, confia em Deus, porque Ele é que constrói, meus irmãos. É Ele que traz de volta. É Ele que restaura. É Ele, meus irmãos, que realiza o desejo dos nossos corações. Só cabe a nós perseverar, ter fé, ter foco, perceber que mesmo que tudo aquilo que esteja contribuindo para que o teu casamento não seja restaurado, confia em Deus. Não olha para as circunstâncias. Confia em Deus. O teu cônjuge está namorando, está apresentando nas redes sociais o novo ou a nova paixão, o novo amor, como eles mesmos dizem. Perdoa, ama e confia na obra do Senhor em tua vida. Segue em frente, não se deixa abater. Respira o amor de Deus na tua vida. Busca Ele até o momento que Ele vai realizar, sendo fiel à obra na tua vida. Acredite, meu amor. Acredite, meu amigo. Acredite, meus amados, que os vossos amados e amadas volverão, retornarão às nossas vidas e no momento certo, porque o deserto não é local de morada, é de passagem, é um momento de reeducação de todos nós. Não olhe porque o nosso deserto é de lágrima e o outro é da perdição do mundo. Não repara para isso. Simplesmente caminha e faz a travessia do teu deserto. E pode ter certeza que na passagem do deserto para o vale, Deus lá está. E do vale para o paraíso, os nossos cônjuges lá estarão. Porque no momento que Deus nos trata, trata eles também. Ora, medita, trabalha, divirta-se, cultue, louve, agradeça ao Senhor por tudo que está acontecendo em nossas vidas. Unamos, sejamos unidos, meus irmãos, neste grupo. Sejamos unidos entre as pessoas que estão ao nosso lado. Não ouçam frases, fatos, acontecimentos que nos botam para baixo. Acima de tudo, confia. Coloca na tua vida. Ama o teu próximo. Ama a Deus. Ama o teu cônjuge. Perdoa todas as ofensas, as deles e as tuas. E confia na obra do Senhor. Confie no Senhor Jesus. Confie em Deus. Se você é católico, confie na Divina Mãe. Se tu és evangélico, confie nas obras, confie na palavra que o Senhor diz. Enfim, que esse grupo ele não está pautado nas religiões dos outros, a gente precisa respeitar. Confie que a obra do Senhor, acima de tudo, será feita, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao Deus Criador do universo. Então, meus irmãos,
vivamos, trabalhemos e levantemos o nosso astral, a nossa vida. Tire o foco do seu cônjuge e coloque o foco em Deus. Busquemos primeiro o reino de Deus, porque o resto nos será acrescentado. Muita paz.